A paz do Senhor, querido irmão. Que prazer estar com você novamente no podcast Fanini, no programa Alfa e Ômega. Estamos aqui numa entrevista maravilhosa. Eu tenho certeza que você vai curtir, vai compartilhar, vai se inscrever em nossos canais e vai ser muito abençoado pelo conteúdo que vamos fazer nesta hora aqui. Mas eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para você, que está em Salmo 133, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus deixou para nós uma bênção que é a unidade. Então temos que estar sempre juntos, caminhando com projetos, sonhos, e a Igreja de Cristo avança na unidade, porque as portas do inferno não prevalecem contra a Igreja de Cristo. Eu quero parabenizar você que está nos assistindo, compartilhe esse link, se inscreva em nossos canais, porque nós estamos aqui nesta oportunidade com um amigo querido, Bispo Maurílio. Como é bom recebê-lo nesta ocasião. Quero apresentar o senhor antes de lhe passar a palavra. Bispo Maurílio é um teólogo, juiz de paz, capelão, ministra a palavra de Deus desde 2009. Desde os 9 anos de idade, já ministrou em alguns países e estados. É casado com a pastora Vanessa, que está aqui pertinho da gente também assistindo. É presidente da comunidade evangélica Centro de Adoração Profética, com sede em Nilópolis. E com filiais. Autor de livros Famílias do Céu na Terra e Liderança Fundamentada. Presidente do Conselho de Pastores da cidade de Nilópolis, o COMEN, presidente do Conselho de Ministros Evangélicos de Nova Iguaçu, o COMENE, um dos diretores do Conselho de Ministros Evangélicos do Estado do Rio de Janeiro, o COMERGE, e um dos líderes e fundador do projeto Pastores Amando Pastores, PAP. Vem atuando de uma maneira muito forte no social e no apoio às famílias pastorais. Bispo Maurílio, nós tivemos o prazer de conhecer, logo se colocou solícito para estar conosco. Que obra maravilhosa. Eu sei que a sua agenda é muito concorrida, mas é um prazer, um privilégio recebê-lo neste momento aqui para a gente bater esse papo. Como é que o senhor está, bispo? Olá, querido. Para mim é uma alegria estar aqui, né? Eu estou bem, graças a Deus, conhecendo aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida. Muito obrigado por esse convite. Aos nossos queridos ouvintes, pessoas que estarão nos assistindo, que a boa mão do Senhor esteja sobre cada um deles e que Deus possa te abençoar com esse tempo de bate-papo. Como foi dito no início, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E que esse tempo seja um tempo de união mesmo e que possa abençoar famílias. Glória a Deus. Aqui nós estamos no Instituto Fanini, rede de comunicação, e também ao vivo no programa Alfa e Ômega. Então, juntos vamos trabalhar para a glória de Deus. Meu querido Bispo Maurílio, como foi que Deus alcançou o Senhor? A sua conversão, como é que o Senhor teve a experiência com Deus? Conta um pouco para nós da sua trajetória com o Senhor. Eu até interessante porque eu conto isso no livro Famílias do Céu na Terra. As pessoas me perguntam muito, como é que o senhor foi alcançado? Como é que a sua casa foi alcançada? Como é que a sua família foi alcançada? E a minha casa era uma casa totalmente espírita, né? Eu vim de um lar espírita, tanto de pai, mãe, irmãos, todos praticando o espiritismo. E é interessante porque quando Deus tem realmente uma obra, ele usa pessoas sempre para mover essa obra. E foi interessante que uma vizinha, né, eu criança ainda, uma vizinha, começou a permitir que o filho dela começasse a gerar aquelas... Minha mãe sempre foi muito protetora, então aquela questão de não sair de casa, tinha limites, então cheio de regras. E mesmo assim, essa irmã, ela conseguiu gerar esse relacionamento com a minha família, com a minha mãe. Até então, minha família nem sabia que ela era cristã. Então, ela foi gerando, nutrindo esse relacionamento. E um determinado dia, ela pergunta para minha mãe, já com um relacionamento construído, ela diz assim, deixa seu filho brincar na minha casa. Minha mãe deixou. Logo depois, ela pergunta, será que seu filho não pode sair comigo, não? Porque meu filho, nós vamos sair, ele queria sair. A gente era amigos. E foi aí que o evangelho alcançou minha casa. Né? Então, ela me levou nesse dia para onde? Para a igreja. Eu aceitei a Cristo e, através da minha vida, a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, também aceitaram a Cristo. Então, foi através dessa irmã
que, eu sempre digo que tem sempre uma irmã Maria numa igreja. É verdade. E o nome dessa irmã era a irmã Maria. E ela foi alvo de Deus para alcançar a minha casa. Foi usadíssima por Deus para que a minha família hoje estivesse. E através dela, a minha casa toda aceitou a Jesus. E é interessante porque logo depois desses passos que eu comecei eu me lembro que eu fui para a igreja naquele dia, eu voltei para casa de uma outra forma, né? E essa questão do espiritismo na minha família foi algo que marcou tanto a minha família, porque determinada vez a minha mãe me pega ainda para apresentar, né, no centro espírita, e quem estava lá disse, olha, eu não posso apresentá-lo porque ele não é daqui, eu era um bebê ainda. Então você vê a mão de Deus se manifestando e usando o cenário. Minha mãe não conseguiu, né? E minha família ficou sem entender por causa dessa questão do espiritismo, ele não é daquele, então ele é da onde? Né? E depois, logo depois, minha mãe até hoje conta isso, e ela comenta sobre isso, ela falando assim, parece que se não fosse aquele dia, você vê como é que Deus age de uma intervenção, logo depois Deus usa uma irmã, e hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor com alegria. Essa gratidão no coração por causa de uma irmã Maria, que foi alvo da visitação de Deus, se permitiu ser usada por Deus para que a minha família fosse alcançada. Hoje, ela já dorme no Senhor, né? Mas eu agradeço muito a Deus porque ela foi alvo dessa visitação, se permitiu, e é até bom botar esse ponto aqui, para as pessoas que estão nos assistindo agora ao vivo, a importância que tem de gerar relacionamentos. A gente começou a falar sobre união. Sim. E às vezes a gente pensa assim, olha, um crente não pode se relacionar com uma pessoa espírita. E se essa irmã não tivesse se relacionado com a minha mãe? Hoje eu poderia estar dizendo que a minha casa serve ao Senhor com alegria? Então, irmã Maria, você que está me ouvindo aí, me assistindo, né? Se você tem um relacionamento, nutre esse relacionamento dentro do respeito, dentro da palavra. Foi o que essa irmã fez. Ela ganhou confiança, que eu acho que essa é a maior porta de entrada para o evangelho, é a confiança no relacionamento. E às vezes a gente menospreza o tempo de mesa, né, e acha que o tempo de mesa não é tão importante, e muitos de nós fomos alcançados por causa desse mesmo tempo. Alguém que se disponibilizou para ser alvo da visitação de Deus, ser usado por Deus e marcar gerações. Hoje eu posso dizer que a minha geração foi alcançada e marcada por causa desse tempo, de alguém que investiu no relacionamento, e através desse relacionamento eu posso dizer que a minha casa foi alcançada e tantas outras famílias estão sendo alcançadas através de uma atitude de alguém que se colocou na brecha para ser canal de Deus, do agir de Deus em famílias. Então, pego esse gancho já para começar te falando, você que está me assistindo aí, aproveite, se permita ser usado por Deus, se permita ser canal de bênção para outras famílias, porque eu tenho certeza que muitas outras famílias estão nos assistindo agora, precisando de uma palavra, e você pode ser alvo. Lembre-se, você é a resposta da oração de alguém. Tem alguém orando, clamando a Deus para que você intervenha na vida dessa pessoa e Deus, através da sua vida, alcance essas vidas e vidas sejam transformadas. Foi assim Glória que o evangelho chegou lá em casa. E nós nem combinamos nada referente ao versículo. Não, Deus já não. está trabalhando. E o chat está bombando aqui, Bispo Maurílio. Vamos falar aqui, ó. Irmã Deisimar, que faz um programa aqui com a gente, junto com o pastor Glória a Joé, Deus. está aqui. Bom dia, que Deus abençoe. Parabéns, pastor Renato, esse trabalho que é sempre abençoador. Glória Santana também, bom dia. O Diácono Lima sempre nos acompanhando. Bom dia, Diácono Lima. Tivemos ontem na Junta de Missões juntos. Deise Bilu também, bom dia, a paz do Senhor. Fernando de Souza, a paz do Senhor, pastor e convidado, Deus abençoe. Tiana Barbosa, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Almerinda, nossa amiga, companheira, investidora da obra do Senhor, Glória parabéns, Deus abençoe, Almerinda. Ela disse, ó, com bom e consué, ela falou, ensina a criança o caminho que deve andar, e quando crescer, jamais... Posso pegar um gancho nisso aí? Pode. Que a pessoa diz assim, não, eu estou ensinando, mas eu estou ensinando de casa. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho. Então é dar a mão e ir com ela. Verdade. A importância dos pais hoje, levarem os seus filhos para dentro da igreja, trazendo os seus filhos para a casa do Senhor. Só pegar um gancho disso, vontade, eu me lembro quando eu aceitei a Cristo, pastor Ivo Constâncio, pastor Batista, ele disse assim para mim, não comente nada em casa. Era o que Jesus fazia, não fala para ninguém, mas os frutos são evidentes. A família começa a perceber que algo mudou, uma atitude mudou.
mesmo minha família indo para o espiritismo, eu nunca fui muito de ir para o espiritismo, até porque toda vez que eu ia tinha alguma coisa que acontecia. Então acabou que eu não conseguia muito estar com a minha família. Mas hoje eu entendo que era a manifestação do poder de Deus sobre isso. Então os pais, ensinar no caminho é você pegar o seu filho e ir com ele. É você participar dos cultos com ele, é você mostrar que estar na igreja é importante, é você participar da ceia, ele vendo você compartilhando da mesa. Eu volto para a mesa de novo, que nós começamos a falar. Então, isso aí é fundamental, não podia deixar de dar esse gancho aí, não. Amém. Lucas de Jesus, nosso bispão, somos nação, abençoa todos. Deus abençoe aí, meu amigo. Compartilha beijo para a nação aí, ó. Compartilha esse link aí, se inscreva no canal, manda para todo mundo da nação aí, bênção do Senhor. E aí, depois que o senhor teve essa experiência com Deus, foi criado ali, essa irmã Maria ali ajudando, o Senhor, graças a Deus, alcançou sua família. Quando o senhor sentiu a vontade e a vocação do Ministério da Palavra? Isso foi muito interessante, porque uma pergunta que eu tive quando criança qual o tamanho do meu Deus? Interessante. Qual o tamanho do meu Deus? Eu perguntei isso para uma professora e perguntei para meu pastor, qual o tamanho de Deus? Eu queria entender o tamanho de Deus. E ela me respondeu, o tamanho do seu Deus é o tamanho da sua fé. É aquilo que você mais acredita. Deus não tem como mensurar, ele é gigantesco. E aquilo ali entrou no meu coração. Então, desde criança, eu sempre tentei me envolver muito mais na igreja. Essa questão de estar presente é fundamental para a gente poder desenvolver o ministério. E o tempo foi passando, e eu com as crianças, logo depois já tive oportunidade de ser líder de crianças. Então, você vai caminhando nessa linha. Até um determinado dia, um pastor disse para mim, olha, eu estou vendo Deus derramando uma água sobre a sua vida. E essa água vem respaldada pelo poder da palavra. No dia que ele diz isso, eu confesso que meu coração queimou e acelerou. E eu falei, meu Deus, o que ele está tentando me dizer? Eu fui tentar compreender um pouquinho do que ele estava dizendo. E eu perguntei ao meu pastor, olha a importância de um pastor na vida de alguém, né? Verdade. E meu pastor disse, não, Deus está te vocacionando para algo muito maior do que você imagina, muito maior do que você mesmo. Era o poder da palavra. E o meu pastor me fez entender isso. Olha a importância de um pastor na vida de uma criança, na vida de uma família que está presente na casa do Senhor. E eu fui caminhando, até um certo dia que alguém me pergunta na rua, diz assim, eu posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Ela disse assim para mim, o tabernáculo de Davi, do tabernáculo quando é construído, a estaca tinha que ficar metade da estaca para dentro da terra, metade da estaca para fora. E ela falou, o que quer dizer isso? Aquilo ali para mim foi o que faltava para que eu pudesse tentar buscar um pouquinho mais do conhecimento da palavra. E eu fui perguntar ao pastor, o pastor falou, rapaz, agora é hora de você estudar um pouco mais. Sim. Ele poderia ter me dado a resposta. Ele falou assim, agora está na hora de você mergulhar mais. E aquilo ali foi um pontapé para que eu realmente me comprometesse com a palavra. Eu fui estudar, fui fazer seminário. Então, você começa a caminhar e tentar aprender um pouco mais da palavra. Mas foi aquela pergunta ali que foi o start central de Deus para que eu mergulhasse. É claro, Deus tem os seus modos, Deus tem os seus meios. Como eu mesmo disse anteriormente, um pastor foi usado para dizer sobre isso, mas eu precisei realmente me posicionar. Então, naquele dia, daquela pergunta, gerou dúvida no meu coração. Eu falei, calma, o que isso quer dizer? E nada mais simples. Jesus viria, morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria para a glória de Deus Pai. Mas até eu entender isso, que aquela estaca simbolizava, porque tudo simbolizava Jesus, e aquela estaca simbolizaria que ele viria à terra, morreria, ressuscitaria, para que todos nós fôssemos alcançados. Aí eu volto para essa mesma graça. Deus entregou o seu único filho, ele deu por amor, para que todos nós fôssemos alcançados por esse mesmo amor. Então, naquele dia, isso ativou no meu coração, pensa uma alegria na minha alma. E eu falei, vou estudar, e comecei a mergulhar e tentar aprender, e tentar conhecer um pouquinho mais da palavra, e tentar desenvolver um pouco mais, mas foi essa pergunta que foi o start central, o pontapé principal, para que eu mergulhasse no ministério. E daí para lá, a gente vem desenvolvendo, vem caminhando. Eu volto a dizer, né, a gente começa
a entender. O pessoal pergunta muito, não, o senhor fez seminário e logo foi ordenado? Não é assim. É até bom falar aquele degrauzinho, explicar para o pessoal que ainda existe um degrau. Numa geração que não acredita em mergulhar, de aprender conhecimento e buscar, né, desvaloriza isso. É bom tocar nesse ponto, para que as pessoas que estão em casa também... Então, o senhor sentiu, recebeu uma palavra e automaticamente... Não, meu irmão, tudo tem que ter princípio e tem que ter uma regra, e a gente precisa caminhar nesse princípio. E o tempo de Deus. O tempo. É fundamental isso. Maturando. Porque você começa a aprender mesmo com o próprio tempo de Deus, como Deus age. Aí vem, não é só o conhecimento. Então, fiz seminário, agora eu sou pastor. Não. Eu passei pelos crivos, então tive o privilégio de poder ser diácono, né? Tive o privilégio de poder caminhar na linha de presbítero, tive o privilégio de ser pastor. Então, é toda uma sequência. E essa questão do tempo, eu sempre costumo dizer isso, numa conversa do tempo com o tempo mostrou para o tempo que ele sempre vai ser valioso para trazer amadurecimento, crescimento, desenvolvimento e, principalmente um princípio básico, equilíbrio, para que você possa caminhar, construir, até porque outras pessoas estão sendo alcançadas através da nossa vida. Quantas pessoas estão sendo alcançadas aqui através do programa Alfa e Ômega? Sim. Quantas pessoas estão sendo abençoadas em cada reunião, em cada momento? Porque a gente está aqui no podcast, mas, na verdade, é um culto para nós. A gente sente, onde tiver 2 ou 3, é um altar, sente, né? A gente sente isso. Então, é importante até falar para as pessoas que estão em casa, aprenda a respeitar o tempo. Aprenda a entender que o tempo é fundamental. Porque o tempo vai te ensinar que Deus não perde o controle de nada. A Bíblia diz que é um tempo determinado para cada coisa e para cada situação. Aprenda a aguardar o tempo e, no tempo certo, a resposta de Deus sempre vem. Amém. Glória a Deus. E aí, depois de Deus estar trabalhando na sua vida, é nítido. Cuidou do senhor como criança, prepara o seu coração. O senhor agora passa pelas etapas do ministério, cresce, é elevado ao Ministério da Palavra, e ali tem a responsabilidade, e como foi agora uma outra etapa, que é uma nova responsabilidade, agora vem a igreja. Meu Deus! Você vê como é que é um crescimento, como é que Deus cuida, como o senhor falou, o tempo, né? O crescimento. Uma das coisas que eu acho legal na questão do ministério é a gente se conectar com as pessoas corretas. Porque no tempo você percebe que não dá para andar com todo mundo. A gente está falando aqui do ministério pastoral e as pessoas que talvez estejam de fora não têm uma dimensão da proporção do ministério pastoral e as dificuldades que um pastor enfrenta. Como eu disse, no meio de tantas facilidades que a gente vive na nação, a gente se esquece que tem sempre um pastor pagando um preço pela vida de alguém. E o ministério pastoral, eu não digo que o ministério... A primeira palavra que eu recebi, logo depois, até de um amigo, dizendo assim, profeta nasceu para se lascar. Ele é pastor. E eu peguei aquela palavra e eu disse assim, olha, eu reverto essa palavra, porque profeta nasceu para abençoar, profeta nasceu para liberar e profetizar. Ele estava dizendo sobre as dificuldades do ministério pastoral, e a gente sabe. Em Daniel vai dizer, por causa da visão me sobrevieram dores. Então, o ministério pastoral ele também é marcado por muitas adversidades, que eu chamo de desafios. E são esses desafios que continuam nos mantendo no caminho e na rota do crescimento. A gente não... eu sou pastor, sei tudo. Não, a gente continua crescendo e amadurecendo. Então, eu queria deixar 3 pontos aqui nessa questão da rota, principalmente do ministério pastoral. Aos pastores, você que está começando o ministério, ou você que já tem muito tempo no ministério, valorize a importância dos relacionamentos. Se relacionar com as pessoas corretas, isso é fundamental para todo o crescimento. Se eu me relaciono com as pessoas certas, eu tenho a possibilidade de tudo que eu fizer dar certo. Então, isso é muito prático. Segundo, ore ao Senhor para que Deus possa trazer essas conexões corretas. E terceiro, ande sempre diante do poder dessa palavra. Ela é viva e eficaz. E essa palavra que transforma corações, não é o Maurílio, não é o Maurílio como pastor, ou o pastor Renato, ou o Renato como pastor, mas é o poder da palavra que a gente libera. Se uma palavra tem o poder de causar e transformar gerações, imagine o que uma palavra pode fazer do altar para a vida de uma pessoa. Quantas pessoas estão sendo alcançadas nesse momento que nós estamos falando agora, ou que serão alcançadas depois.
quantas vidas serão literalmente transformadas por esse evangelho. Então, os pastores, eu deixo já esse... Até porque a gente está aqui no compartilhar, talvez essa seja a minha experiência, foi o que eu enfrentei. Então, isso foi fundamental para esse desenvolvimento ministerial. Porque o início do ministério, ele é marcado, como eu disse, com muitos desafios. E ele é marcado por diversas lutas, por diversas batalhas. Aí eu entro o cordão de 2, 3, 4, 5 dobras, não se arrebenta com facilidade. Olha a importância da gente estar unido, né? É verdade. Da gente estar unido de mão dada, dizendo, poxa, o quanto é importante. E quase cantando aquela canção, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. É a importância da gente viver esses momentos e respeitar, mais uma vez eu digo, o tempo. O tempo é fundamental. Ministério, como eu disse, é desafiador. Ministério não é a parede, ministério não são equipamentos, ministério são vidas que serão alcançadas. Mas dentro dessa proporcionalidade, enfrentaremos lutas e saiba respeitar esse tempo. E eu digo aqui a você, querido ouvinte, você que está me assistindo agora, valorize o seu pastor, e eu pego para o segundo gancho. Né? Valorize o seu pastor, ame o seu pastor, tenha orgulho de dizer que ama o seu pastor. Sabe, manda um eu te amo para o seu pastor, diga o quanto você ama a sua igreja, valorize a sua congregação, sabe? A Bíblia diz, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Sim. Estar na igreja é não só uma direção de Deus, mas é você participar de um corpo. E você ser moldado nesse corpo, ser edificado nesse corpo, ser transformado nesse corpo, ser honrado nesse corpo, até porque Deus jamais abandona a gente, jamais esquece de nós, em nenhum momento Ele vai esquecer de nós. Então fica essas duas palavras, aos pastores, permaneça firme, e a você que é membro de uma igreja, ame a sua igreja, tenha orgulho de dizer, eu faço parte da nação CAP. Irmão, que privilégio Deus nos deu de termos uma congregação, sermos pastoreados e mais ainda, lembrando que são os pastores que vão apresentar a nossa vida diante do Senhor. Verdade. Que responsabilidade. Eu quero aproveitar o gancho, mandar um abraço aí, falar para o meu pastor Teodomiro, da Pipe Pavuna, eu te amo. Pastor Osés também, que é o nosso discipulador também, pastor Osés Silva aqui do Instituto Foi, pode perder a oportunidade. Deus abençoe e ama vocês. Você tem um pastor? Eu tenho um pastor. Eu já mando um beijão pro meu pastor. Eu acho que você tem que estar sempre debaixo. Eu vou até botar essa conjectura aqui, de uma cobertura espiritual. Sim. Então, louvo a Deus pela vida do pastor Marcos Gregório, né, que é meu pastor, meu mentor, uma pessoa que eu me relaciono muito bem. Eu digo para ele o tempo todo, paizão, lhe amo, que Deus continue abençoando a sua vida. Sou muito grato a Deus pela sua vida. E outros pastores que caminham, me dando instrução, sim, orientação. Pastor Cláudio Duarte. Sim, sim. Olha que privilégio. Verdade. Deus nos deu uma graça. Apóstolo Ezequiel Teixeira. Falar desses grandes homens de Deus, para mim, eu até brinco muito, que estar perto desses grandes homens é poder aprender todo segundo, até no silêncio deles. É verdade. Porque no silêncio nos ensina, a gente cresce no silêncio. Então, mandar um beijão, pastor Marco Antônio Peixoto, a toda a diretoria do Comércio, que Deus continue, pastor Leandro Silva, pastor Paulão, Paulo Roberto, Monte Oreb, um beijo no coração. Meu irmão, já falei um montão aqui de relacionamento. Pastor Silas Malafaia. Eu ia falar por último agora, que eu estava falando do pessoal de Ezequiel, Uziel, Apóstolo Joaquim, amigo. Meu Deus, pastor Jaime Soares. Verdade. Meu Deus do céu, pastor, Deus abençoe a todos esses grandes homens, tantos outros, que a gente tem um relacionamento tão perto, tão próximo, e a possibilidade de conversar e aprender. Numa conversa a gente aprende, né? Que eu estou aprendendo cada coisa. Quem está batendo papo e cada coisa que vem à nossa memória. E acaba vendo também o legado, né? O meu pastor costuma falar, né? Ele foi criado aos pés do pastor Fanini, foi criado aos pés do pastor Rubens Lopes e grandes homens de Deus. Hoje temos também, dentro de tantas denominações, temos também, onde estava o pastor Fernando Brandão e tantos outros amigos ali. Então, a gente aprende em unidade, em comunhão, estar juntos, e isso nós continuamos avançando. Aqui, ó, Jefferson, seminarista, lá da nossa igreja, mandou um abraço. Bate-papo de alto nível. Um abraço, pastores, Deus abençoe. Fernando Pimentel, que palavra, bispo. Que orgulho participar da igreja, pastor, unidade, comunhão, somos da nação CAP. Nação CAP. Essa palavra legado, ela é importante, porque legado não é o que você deixa de bem. Sim. Legado é o que você deixa na vida de outras pessoas. Então, eu pego esse gancho aqui para dizer para você, legado é o que você deixa na vida de outras pessoas.
A gente está falando aqui de legados que estão sendo construídos, acabamos de falar aqui de nome de vários pastores que constroem todos os dias um legado. A gente fala de construção e fala de legado, e só há legado quando há raiz. As pessoas hoje elas não constroem raízes. É como se fossem árvores que caminham por aí solo. E o grande segredo de Jesus, e eu volto para uma palavra que eu acho que vai ser muito pertinente para esse momento, quando Elias está dizendo para Eliseu, olha, se você me ver, quando eu for levado, aí o legado vai ser transferido para a sua vida. Porque a gente está falando de legado aqui. Ele queria porção dobrada. Sim. Então, o legado vai ser deixado para a sua vida. E eu pergunto para você, de quem você está adquirindo um legado? Qual é essa proporção? Qual é a palavra que está sob a sua vida? Qual é a palavra que te direciona? Qual é a palavra que te norteia? Qual é a palavra que te dá destino? Porque todos nós precisamos de um destino. Eu digo, a gente está falando de legado aqui. A gente vive uma geração com um maior alto índice de depressão, excesso de passado, porque não conseguiu romper com as amarguras do passado. O maior alto índice de estresse. O maior alto índice de ansiedade, estresse presente, ansiedade futuro. Porque ainda não conseguiu entender que quando você está debaixo de uma palavra, um legado, alguém ministrando, tudo que era para ser negativo na sua vida é transformado. Essa unção, eu sempre brinco e digo isso, que essa transferência que a gente absorve de conhecimento, de aprendizado, de unção que é passada, né, como eu aprendo no silêncio, eu disse no silêncio. Então, a gente precisa hoje valorizar, estar presente e valorizar, criar raízes. Quer deixar um legado? Lembre-se disso. É o que você vai deixar para as próximas gerações. Hoje eu postei vindo para cá falando o seguinte, é o final que conta. Jó capítulo 8, 7 vai dizer que teu início pode até ser pequeno, mas o teu final será sobremodo engrandecido. Então, qual o legado que a gente quer deixar para as próximas gerações? Qual o legado que a gente está imprimindo na vida de outras pessoas? Amém. Glória a Deus. Vamos... Tem muitos assuntos aqui, né, irmãos? Meu que Deus. Maravilha. Que maravilha de Deus. Pastor, eu vou aproveitar aqui esse contexto para falar um pouquinho sobre o senhor falou do legado e a gente tem vivido isso, mas a nação vive um momento muito difícil. Nós estamos aí, não sabemos o que pode acontecer, a igreja precisa se posicionar. O que o senhor vê hoje do cenário, tanto cultural, político, como é que a igreja precisa se colocar? Eu sei que o senhor já tem uma postura, já é aguerrido nessa situação, junto com tantos outros pastores que nós falamos aqui, mas o que o senhor pode orientar o nosso irmão ali, o que nós precisamos fazer como igreja para nesse momento difícil que o Brasil vive? Eu peguei lá atrás... na minha adolescência e juventude, me instruíram assim, não se envolva em nada político, não se envolva em nada nesse meio. E eu fui passando, o tempo você vai aprendendo, você vai crescendo, e eu percebo o seguinte, nós queremos ser uma igreja relevante, e uma igreja relevante é uma igreja que se posiciona, não é uma igreja que se omite, até porque toda vez que eu me omito, eu permito que outra pessoa domine. O grande segredo não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então, a gente percebe que toda vez que você se omite, toda vez que você não se posiciona, toda vez que você não toma uma atitude em cima de uma determinada situação, a gente percebe que a gente vê o que está acontecendo aí. Segunda Crônicas vai dizer, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra e darei paz. A gente fala de uma paz como se fosse uma utopia. Uma paz, ela até esses dias eu estava no debate falando sobre essa questão de paz, porque a paz é aquilo que transforma não só o meu interior, mas o estado que eu vivo. E nessa questão do Brasil hoje, o momento que o Brasil está vivendo, é um momento que a gente precisa, sim, de um posicionamento firme. Nós estamos aí às portas de uma eleição, a gente está vendo tudo o que está acontecendo na nação e precisa assustar a gente. Então, quando você vê pessoas sendo acusadas sem provas, situações se levantando sem ninguém falar nada, e ninguém dizendo assim, não é comigo, se não é comigo, não me importo. E a igreja não pode se omitir diante dos fatos do que a gente está vendo. A nação brasileira, eu sempre digo, o Brasil é uma terra que emana leite e mel. Pensa num país abençoado. O Brasil é maravilhoso, irmão.
O Brasil, você planta no quintal da sua casa, vai nascer. A pessoa está ali no quintal de casa, ela planta ali, vai dar certo. O Brasil é um país, diferente dos outros países, que tem essa deficiência de plantação, tanto que a gente exporta com muita tranquilidade e facilidade. Então, eu deixo aqui aos cristãos de hoje, aos pastores, para sermos uma igreja relevante, precisaremos de um posicionamento. E se omitir, é pior. Se omitir, é dizer, tome conta daquilo que eu estou orando lá atrás para Deus fazer. Mas Deus entregou essa terra nas nossas mãos. E me permita aqui, ore pelo pastor Silas Malafaia. Sim. Sabe? Não critique, não. Ore pelo pastor Silas Malafaia. Talvez porque você não esteja calçando o sapato dele, você não está entendendo o peso que ele carrega. Ontem um pastor me ligou e disse assim, bispo, vamos levantar agora um clamor pelo pastor Silas. Nós oramos por telefone, oramos juntos. Ele de um lado, eu do outro, orando pelo pastor Silas. Para que Deus pudesse cobrir a vida desse homem. Sim. Porque eu não vi ainda nenhum outro grande líder no Brasil com a postura de falar como ele está falando e de se posicionar como ele está se posicionando. Ore pelo que nós estamos vendo na nossa nação. É hora da gente dar a mão. É hora da igreja dizer assim, nós somos um. Agora é hora de dizer que nós somos um de verdade. Né? Agora é hora da gente dizer, olha, nós precisamos ser um em Cristo Jesus. E nos posicionarmos. Então, a direção que eu deixo para você aqui, meu irmão, meu querido irmão, em nome de Jesus, ore, mas se posicione. A gente não pode ser a mesma boca que abençoa e a mesma boca que libera maldição. Não dá, de uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. A gente precisa ter um posicionamento. Então, eu peço a você, ore pelo pastor Silas Malafaia, ore por esses grandes homens, ore por esse momento na nossa nação, porque a gente olha para frente e parece que ninguém percebe o cenário que está sendo transitante. Parece que está tudo normal. A nação caminhando aí cada vez mais para um buraco. Um rombo no PIB absurdo. E a gente olhando como se fosse tudo natural. Como se não estivesse pegando. E como não fosse nos afetar. Sim. Como não fosse afetar a saúde, como não fosse afetar a segurança, como não fosse afetar nada. Então, por favor, em nome de Jesus, não só ore. Ore por esses grandes homens, homens que Deus levantou, mas se posicione. Bicho, como eu posso me posicionar? Primeiro, não falando mal. Abençoe. Segundo, olhe para as pessoas e faça elas entenderem o quão Deus é bom na vida desses homens. Peça a Deus que realmente fortaleça esses grandes homens. Peça a Deus que dê estrutura para esses grandes homens. E tudo o que está acontecendo na nossa nação seja revertido num tempo de milagres e bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se posicione. Ore pela nação. Ore pelos homens de Deus que estão se posicionando. Não fale mal. Olha o que o pastor deixou para nós de ensinamento. Vamos junto, pastor. Caminhando já para o final, mas eu não posso deixar para o senhor muito rápido. Estava começando agora. Deixa eu falar com o senhor referente os órgãos que o senhor dirige. O Comene. É Comene, né? É, Comene. E o senhor vai fazer um grande evento em Nova Iguaçu. Como é que é isso? Isso é um posicionamento também? É declarando, profetizando? Como é que a gente pode... Fala um pouco sobre isso. Eu uso muito o versículo, diga aos filhos de Israel que marchem. Amém. Né? Diante de qualquer obstáculo, o povo precisava estar unido e seguir em frente. A Marcha para Jesus que a gente está organizando agora, que é o Conselho de Ministros Evangélicos em Nova Iguaçu, que é o Comene, você pode acessar aí agora no Instagram, Comene Oficial, ou pelo site comene.com.br. Então, lá no Instagram tem todas as informações. E vai ser legal, porque direto dos Estados Unidos nós estamos recebendo Thales Roberto, nós vamos receber pastor Marcos Salles, pastor Vaguinho. Pastor Vaguinho está com uma canção, eu até brinquei com ele, que é a minha canção, né? A nova que ele lançou agora, que eu achei muito fantástica. Vamos receber pastor Vaguinho e tantos outros homens, Sarana Terra Ferida, Ministério Apacentado, DJ Marcelo Araújo. Nós teremos a apresentação do Cid Gonçalves e do Roberto Vidal, que vai estar apresentando a Marcha para Jesus. Da onde a Marcha para Jesus vai sair? Nós vamos sair dali da Via Light, ali em Nova Iguaçu, em frente à Arte Pão, entre a Arte Pão e a Praça dos Direitos Humanos, e viremos marchando até ali a Praça do Skate, próximo à Vila Olímpica, Garagem de São José. E ali vai acontecer um culto de adoração ao Senhor. E uma novidade, eu chamo de novidade porque a gente está voltando para aquela questão dos ar livres. Porque para a gente vai ser exatamente assim, adoração e palavra, para que vidas sejam transformadas e famílias sejam alcançadas. Voltamos para o que nós começamos inicialmente, da unidade, e é tão legal você ver batistas,
metodistas, presbiterianos, diversas pessoas marchando para Jesus, indo numa caravana, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. E um legal que não é a marcha de Nova Iguaçu, é a marcha da Baixada em Nova Iguaçu. Legal, pastor. Então, Nilópolis, Mesquita, Belfor Roxo, Caxias, aonde estiver, meu irmão, vem para a marcha para Jesus. Nós sairemos às 14 horas numa concentração e partiremos em direção ao palco principal. Faça a sua bandeira, faça a faixa, divulgue na sua igreja, convide, monte a sua caravana. Por que é importante ir de caravana? Porque nós vamos estar declarando não só sobre Nova Iguaçu. Um dos significados do nome de Nova Iguaçu é águas. É Deus liberando águas, literalmente. Então, essas águas serão derramadas sobre Nova Iguaçu. E nós estamos acreditando, em nome de Jesus, que essas águas vão inundar a Baixada Fluminense. Amém. Vão regar o Rio de Janeiro e vão regar a nossa nação. Nós estamos lá marchando, profetizando que Jesus Cristo é o Senhor. E quantas pessoas ouvirão falar de Jesus, que muitas das vezes não vão numa igreja, mas terão a oportunidade de ouvir nós cantando, estaremos cantando na rua e declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Então, a oportunidade para você que nos assiste, ainda dá tempo, vai ser no dia 13 de setembro, anota aí, 13 de setembro, 14 horas, marcha para Jesus da Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu. Amém, glória a Deus. Bispo, e conte aí que vamos fazer a divulgação. Vamos estar junto com o senhor, Instituto Fanini, junto nesse projeto, caminhando para a glória de Deus. Bispo Maurílio, uma mensagem evangelística para aquele que está nos assistindo, uma mensagem da parte de Deus que o senhor pode deixar no coração de quem está nos ouvindo. Eu vim para cá pensando sobre isso. E Deus se lembrou de Raquel. Gênesis capítulo 30, versículo 22. Eu vinha pensando sobre como é que Deus pode intervir na vida de uma pessoa. Como Deus pode intervir na história de uma pessoa. Ela está vivendo dentro de uma casa, onde uma rival produz filhos, gera filhos, onde uma rival produz o tempo todo, e eu fico imaginando que não era fácil, ela percebendo que ela não gerava, ela olhando as suas limitações, percebendo que era estéril, percebendo que o cenário era ruim, mas ela não permitiu que a sua dor fosse maior do que o seu sonho. Então eu digo para você, independente dos obstáculos que você esteja vivendo hoje, eu quero declarar que esse tempo que nós estamos aqui agora, profetizando sobre a sua vida, é um tempo da intervenção de Deus sobre a tua história. Deus pega a dor de Raquel e naquele momento Deus transforma a dor num grande testemunho de milagre. Talvez você se lembre de Davi, voltando de uma guerra em Ziglag, em 1 Samuel capítulo 30. Ele percebe que Ziglag está destruída. A dor de perceber que sua família havia sido levada, e não só a sua família, mas a família de todos os seus valentes sendo levada. Ele olha para o cenário, mas ele não permite que a dor seja maior do que o sonho. Talvez você esteja dizendo para mim, bicho, estou há 4 meses de um final de um ano. E eu preciso de uma palavra que mude o meu destino, mude o meu final do ano, transforme o meu ano num novo ano, numa nova perspectiva. Só Deus pode fazer isso. Tanto Raquel quanto Davi, e eu digo para você, consultam ao Senhor, e Deus traz um panorama diferente da realidade. Não se limite às situações que você está enfrentando agora. Pode parecer que o inimigo é maior do que você, pode parecer que o cenário não terminará bem, mas lembre sempre de uma coisa, Deus ainda não deu a última palavra. E a última palavra sempre será diferente do cenário. Davi olha para Ziglag e Deus dá uma outra palavra para ele. Davi, descansa, porque você não só vai perseguir os inimigos, como você vai trazer todo mundo de volta. Raquel, descansa, porque o tempo da esterilidade termina e o tempo da felicidade chega. Tem um José nascendo aí. E o José que está nascendo aí, aquele que acrescenta, ou eu poderia dizer, aquele que neutraliza a minha vergonha, o meu vexame, a minha dor, está nascendo aí, Raquel. E você vai dar testemunhos de que a boa mão do Senhor interviu. Eu uso essa expressão, e Deus lembrou-se, porque a Bíblia diz que Deus jamais se esquece. Ele tem o nosso nome gravado na palma da mão dele. Pode uma mãe se esquecer do seu filho, do seu único filho, mas eu, Senhor, jamais me esquecerei de ti.
jamais me esquecerei de ti. Se você estava se sentindo sozinho, que essa palavra de hoje anime você, inspire você a se levantar, a acreditar que o futuro, o final, será maior do que o início e do que o meio. Você pode estar sofrendo, mas Deus vai transformar todo o tempo de dor em dupla honra. Eu profetizo sobre a sua vida. Se levante hoje, se levante para realmente declarar: o Senhor hoje me deu uma palavra, e essa palavra vai definir o meu futuro, mudar o meu destino, transformar a minha realidade, mudar toda a escassez, esterilidade, e eu vou testemunhar que Deus agiu em meu favor. O tempo do choro está acabando, o tempo da celebração está chegando. Não se preocupe com as vozes opositoras. Lembre-se, Deus ainda não deu a última palavra. Amém, glória a Deus, que bênção, que palavra abençoadora. Receba aí, queridos. Queridos, passa muito rápido, foi maravilhoso. Eu quero deixar aqui algumas considerações finais antes de passar para o senhor orar terminando. Pastor, aqui nós temos a nossa missão é maravilhosa. Temos igrejas na África que contam com a nossa contribuição, com a nossa colaboração. O Instituto Fanini, o Ministério Fanini, ele se preocupa muito com os pastores. Nós temos igreja em Namibe, temos igreja em Moçambique. Quero mandar um abraço para o pastor Domingos, para o pastor Nelson. Quero mandar um abraço para o pastor Osvaldo. São missionários lá de Angola que fazem um trabalho conosco lá, são igrejas parceiras. Temos também o nosso pastor Ed, da Igreja Reencontro aqui em Macaé, pastor querido, a igreja que está sendo absorvida pela Convenção Batista Brasileira. Temos também o pastor Miranda, da Igreja Batista, ali na Taquara, e temos também o pastor Ronaldo Santos, pastorzão querido, amado, ele é executivo da nossa junta de missões da Convenção Batista Brasileira lá em Goiás, tem feito um grande trabalho, trabalha conosco, que tem um programa aqui conosco. Então, nossos parceiros, nossos amigos, nossos colaboradores, Deus abençoe. Verônica, que colabora com a obra de Deus. Se você quiser colaborar, nosso Pix está aqui embaixo, nos ajude na pregação do Evangelho. Quero mandar um abraço para o pastor José Silva, nosso executivo, é aquele que idealizou esse grande trabalho. Um abraço para a família também do pastor Fanini. Quero mandar também um abraço a toda a equipe de trabalho, aos meninos que estão aqui, André, que é o nosso mestre aqui, que está comandando tudo isso aqui. E mais uma vez, eu glorifico a Deus por esse programa, por estar com você. Quero agradecer ao Senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço, assim, uma alegria, você não faz ideia como é que assim a gente está aqui. E como a gente sente a presença de Deus aqui, né? Amém. Como a gente está sendo abençoado aqui. Eu espero que as pessoas que estão em casa, então, aproveitar. Posso mandar um beijo pro pessoal? Pode mandar. Mandar um beijão para a Nação Cap. Eu sou muito grato a Deus pela Nação Cap. Minha família, que Deus abençoe. Minha esposa que está comigo aqui. Lucas de Jesus está comigo aqui, está assistindo agora. Você, membro da Nação, Deus abençoe a todos os membros da Nação Cap. Aonde a Nação Cap está. Que Deus abençoe minha irmã, minha mãe. Ó, amo vocês, meu irmão. Como Deus tem agido. E a você que está conectado aí, te fazer um convite para a Marcha para Jesus, acessa lá comene.com.br, mandar um abraço para todos os pastores do estado do Rio de Janeiro, mandar um abraço para o nosso presidente, pastor Cláudio Duarte. A próxima reunião do Comércio vai acontecer dia 10 agora, quarta-feira, na Igreja Monte Oreb, igreja do pastor Paulo Roberto, pastor Paulão, e vai ser assim um tempo muito especial. A próxima reunião do Comene está chegando, você pode acessar lá, e dizer para você, a Marcha para Jesus está às portas, a todos os presidentes de conselho. É interessante, ontem foi dado posse ao Conselho de Porciúncula. Então, lá o pessoal fala assim, tá, o Estado está dividido. Não, nós estamos unidos, seja aqui, região dos Lagos, a todos os conselhos, isso graças ao Comerge, que é o Conselho de Ministros Evangélicos do Estado do Rio de Janeiro. Então, peço a todos os pastores, você que está me assistindo, faça parte do Comerge, filie-se no Comerge. Como a gente sempre diz, o Comerge é um lugar para se fazer amigos. Como aqui no próprio podcast, a gente está conhecendo pessoas, falando, todo o pessoal que está nos bastidores. Muito obrigado a você que esteve conectado, você que vai estar. Se você puder, manda esse link para umas 15 pessoas. E se essa palavra abençoa a sua vida, meu irmão, compartilhe aí. Você também pode adquirir o livro. Eu lancei um livro agora, a gente falou dos livros, né? Famílias do Céu na Terra, a Percepção. E uma das coisas que eu achei interessante, não vou contar o livro todo, não,
Eu estava indo para um lugar pregar a palavra e eu cheguei, eu nunca tinha visto o Waze fazer isso. O Waze falou assim, eu não sei para onde eu estou indo. A gente parou no lugar que o Waze se perdeu. Mas quando o Waze se perdeu, eu digo para você, Deus não perde o controle. Amém. Então a gente precisa, talvez você esteja me assistindo agora, talvez esteja um pouco perdido. É tempo de você voltar para Deus. E Deus vai te botar na rota certa, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Renato. Obrigado, bispo Maurílio. Você pode orar por nós? Agora, com muita alegria. E por todos que estão aí. Muito obrigado, hein? Tamo juntos. Beijo no coração de todos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos hoje. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Muito obrigado por esse tempo que nós chamamos de presente, que é o nosso agora. Que o Senhor possa abençoar a vida dos seus filhos. Meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por esse podcast, eu te agradeço pelo Instituto Fanini, eu te agradeço pelas pessoas que estão conectadas, pelas pessoas que trabalham nos bastidores para alcançarem tantas vidas. Cada missionário espalhado num país, cada igreja aberta, cada porta de evangelização, cada pessoa que foi alcançada por essa programação hoje. Senhor, muito obrigado e que os próximos sejam cada vez maiores e melhores. Nós oramos, meu Deus, por cada pastor no estado do Rio de Janeiro. Oramos pelos grandes pastores. Toma o pastor Silas nas tuas mãos, Senhor. Senhor, toma o pastor Cláudio Duarte, o pastor Marcos Gregório. Senhor, cada pastor em cada igreja. Manifesta a tua graça. Toma cada membro de cada igreja. Seja batista, metodista, assembleia. Meu Deus, guarda os teus filhos. Abençoa os teus filhos. Senhor, muda como o Senhor mudou a sorte de Jó. Quando ele orava pelos seus amigos. Muda, Senhor, a sorte dos seus filhos. Transforma. Faz o cenário ser novo. Eu te agradeço, meu Deus. Muito obrigado por esse momento aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não esqueça também, 15 de novembro, Parque Madureira, Cruzada Deus, Salve a Família, Levanta e Clama. Estaremos juntos. Conto com o bispo Maurílio também, firme e forte. Deus abençoe, muito obrigado. Eu te agradeço, muito obrigado. Beijo. Fique na paz.